Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Inside Business One. Hoje nós vamos falar de um tema muito requisitado aqui para nós, tanto nos nossos comentários quanto no nosso chat, sobre o processo de MRP dentro do SAP Business One. Vamos falar bastante aqui sobre requisições, forecast. Fique aí, você não pode perder esse vídeo. Lembrando que esse canal, esse vídeo, ele é patrocinado pela G2, uma consultoria especialista em SAP Business One. Se você ficou curioso, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e vá diretamente ao nosso site. Bom, vamos lá diretamente agora para dentro do sistema, onde nós vamos detalhar esse módulo de MRP que tem aí tanto para provisionamento das suas compras, provisionamento de produção, isso que vai literalmente dar um norte no processo de produção e de compra para a gente não ter sobras ou não ter perda durante todo esse processo. Indo diretamente para o nosso sistema, dentro do nosso menu, um pouco abaixo ali da parte de produção, nós temos o módulo MRP. O MRP ele consiste em dois módulos principais, a parte de provisões e principalmente o assistente do MRP. Um ponto que vale a gente levantar em questão é que esse MRP ele não foi feito simplesmente para a produção, ele foi especialmente criado para levantar as suas demandas. Então isso pode ser tanto o processo produtivo quanto o processo de compra. Então nós vamos diretamente para o sistema. Dentro aqui no módulo nós temos a parte das provisões. As provisões ela pode ser feita de duas maneiras. Primeiramente colocando as provisões manualmente. Então nós temos aqui, por exemplo, uma informação de um item que eu sei que na minha empresa tem uma sazonalidade, seja para produção, seja para vendas. Então eu posso montar essas provisões de acordo com a nossa demanda. Então eu posso vir montando aqui para vocês mensal, anual, semestral, quinzenal. Eu consigo montar essa planilha praticamente das minhas evoluções e eu vou preenchendo manualmente todo esse processo. Eu sei que, por exemplo, numa fábrica de sorvete, no verão a gente vende cada vez mais. Só que eu preciso aumentar a minha demanda de fabricação a partir do meio do ano. Então eu posso vir dentro do sistema a partir de julho, agosto e começar a aumentar a minha produção para ter uma maior demanda, para atender de fato essa demanda no final do ano. Então eu consigo fazer esse processo manualmente. Aqui eu vou até mostrar um para vocês aqui que já está pronto. Então, por exemplo, a compra ou a produção de um detergente, onde nós conseguimos levantar que os meses de setembro e outubro são os meses que nós conseguimos a maior volumetria. Então eu consigo provisionar esse ponto para começar a demandar isso através da minha empresa. Um outro ponto muito importante é o nosso forecast inteligente, que nós acabamos gerando uma demanda através das provisões dentro do sistema. Então nós conseguimos vir aqui na geração de demanda e provisionar esse item de acordo com os históricos que nós temos dentro do sistema. Então eu vou dar um exemplo bem simples. O mesmo detergente dentro dessa provisão, nós trabalhamos já com esse produto há mais de um ano, então o sistema vai utilizar das fórmulas e dos algoritmos do próprio SAP e te dar a média de todos os processos que estão sendo colocados. Então, ao invés de nós colocarmos as informações através da nossa demanda, nós vamos trabalhar com a demanda dos fatos que ocorreram dentro do sistema. Então, vou dar um exemplo bem simples. O mesmo sorvete. Nós tiramos pelo algoritmo do sistema, ele já vai começar dentro do nosso histórico quando que nós tivemos um pico de produção ou de venda e quando não teve esse pico, muito pelo contrário, tivemos um vale em relação a essa movimentação, o sistema vai te dar a média de quais são os períodos e os volumes a serem produzidos ou começando ali a parte de força de venda. Então o sistema dentro dessas provisões é simplesmente para a gente ter uma ideia e principalmente subsidiar as informações para uma demanda posterior, que seria o processo de produção ou o processo de compra. Entrando aqui diretamente agora no outro módulo, que seria o assistente de MRP. Eu vou abrir o assistente para vocês darem uma olhada. O assistente de MRP consiste em criar cenários para a gente levantar as informações para criar uma produção puxada ou uma produção empurrada. Qual que é a diferença? Uma nós vamos produzir para alimentar o estoque para venda e outra nós vamos produzir para atender uma demanda que foi vendida. Mais ou menos assim. No assistente de MRP nós vamos criar alguns cenários. Então ele permite aqui, nós damos um seguinte, e aqui nós temos vários cenários que já foram criados para atender demonstrações de alguns clientes. Por exemplo, a produção de tinta. Então vou pegar esse como exemplo, vou dar um seguinte,
e a partir disso eu começo a alimentar os cenários ou como que eu quero buscar essas operações dentro do meu sistema. Então aqui ele começa, qual é a data que eu quero buscar os documentos em aberto, seja ele pedido de compra, cotação, para ter uma noção desse meu processo, data de início e data de término dessa movimentação, isso é muito importante, sempre porque nós vamos começar a detalhar todos os documentos que nós tivemos até hoje, por exemplo, para ele fazer o levantamento de toda a demanda que nós temos para começar o processo de produção ou de compra, tá? Se nós determinamos se eu quero itens só de produção ou itens só de compra, isso é muito importante. Às vezes nós estamos compondo ali um produto, um detergente, por exemplo, que eu preciso produzir a parte química do detergente ou que eu compro, por exemplo, só a embalagem. Então, se eu for somente fazer a produção, eu tiro o flag aqui do item de compra, que seria a embalagem. Se eu quero trabalhar tudo que eu vendi, eu quero saber só o que eu vou precisar de embalagem, eu inverto aqui de fato os flags e acabo atuando com que de fato eu preciso efetivar uma compra. Tá? Neste caso, eu vou deixar os dois flagados, vou dar um seguinte novamente, e aqui ele determina para mim uma tela de filtros sobre os itens, sobre o meu estoque. O que eu posso fazer? Quando eu determino um tipo de itens aqui, eu posso inserir um item específico, eu só quero saber a embalagem do detergente. Quando eu deixo ele todos os itens, ele vai fazer uma demanda de todos os itens que eu tenho cadastrado no meu banco de dados, que tem uma demanda pendente para ser atendida. Então nós vamos deixar aqui nesse momento com todos os itens. Vamos dar um seguinte novamente. Aqui nós temos sobre posicionamento de depósito. Eu posso fazer um levantamento do depósito do CD, do meu centro de distribuição, posso fazer um depósito almoxerifado, dos silos, enfim, eu posso determinar de acordo com as nossas configurações, buscar aqui todos os nossos depósitos ou somente um depósito específico. Às vezes eu tenho um depósito ali que só atende a parte química e eu tenho outro depósito que só atende a parte de embalagens. Neste caso, vamos deixar todos para facilitar o nosso entendimento. E aqui é um ponto de importância onde nós determinamos que tipo de documento nós vamos fazer esse levantamento. Se eu quero considerar pedidos de compra, se eu quero considerar pedidos de venda, a partir dos contratos de recorrência, nosso contrato guarda-chuva, nós vamos selecionando esses tipos de documento para fazer toda essa varredura, tá? A partir disso, nós vamos de fato executar esse relatório e o sistema ele vai trazer um relatório, novamente para nós, visual, principalmente colocando a informação de tudo que há de necessidade para concluir nossa demanda, tanto puxada quanto empurrada. Neste caso aqui dentro do sistema, ele mostra para a gente que para produzir aqui esse item, como exemplo, um skate, eu preciso de 3 itens aqui. E quando eu clico nessa demanda, ele fala que nós temos 3 ordens de produção para ser atendidas. Então eu preciso, neste momento, habilitar uma ordem de produção. A partir do momento que a gente executa, finaliza esse processo, automaticamente abre-se uma ordem de produção para o meu time de produção. Então fica disponível lá, através de um dashboard, através de uma comunicação, uma produção pendente. E aí o nosso time, de fato, ali vai começar a trabalhar para produzir esse item, certo? E neste outro item, por exemplo, aqui, que seria um suporte, que seria praticamente uma peça desse skate, ele fala para mim que não é um item de produção, e sim seria um item de compra. Então, a partir do momento que eu clico nesse número 5 aqui, ele abre para mim que eu preciso abrir uma ordem, um pedido de fato de compra, para a gente começar a cotar, a orçar e trazer essa mercadoria de compra para compor esse processo de produção. O que é mais importante, todo esse processo, seja de compra, seja de produção, nós temos um lead time, seja de produção, seja de compras, para atender a demanda de conclusão desse produto. Então o sistema ele já vai fazer a interligação de todos esses prazos e passar para nós, ou principalmente para o vendedor, qual é o prazo de entrega específico para produzir e entregar para o nosso cliente. De fato, todo o nosso processo do MRP é para levantar o que nós temos em aberto e impulsionar o nosso time de MRP a fazer o processo de compra e produção com a maior linearidade possível, tirando de frente toda a quebra, todo esquecimento de ordem de produção, ordem de compra, ter uma linearidade muito fiel a tudo que a gente precisa dentro do sistema. Voltando aqui para dentro da operação, quando nós conseguimos aqui habilitar todos os itens que estão pendentes para ter uma ação dentro do sistema, o sistema nos manda aqui também a parte de recomendações. O que é as recomendações? Nada mais, nada menos do que o resumo de toda aquela operação que nós fizemos. Então ele fala que dentro desse relatório eu tenho uma ordem de produção e algumas ordens de pedido de compra.
que a partir do momento que eu gravo essas recomendações, ele vai habilitar o nosso terceiro módulo dentro do MRP. Fechando a tela aqui para vocês darem uma olhada, nós temos aqui as recomendações do MRP. As recomendações consistem em pegar tudo que nós gravamos daquele cenário e aquelas recomendações e disparar de fato para cada segmento ou para cada departamento. Então, a partir do momento que aquelas recomendações que nós fizemos hoje aqui, dentro desse processo, desse exemplo, a partir do momento que eu executo essa recomendação, ele vai de fato disparar para o nosso time de compras o relatório de tudo que nós precisamos comprar e o prazo de recebimento, e principalmente para o nosso time de produção para startar os nossos processos de produção para a entrega final desse item. Deste modo, com esse módulo aqui que nós conseguimos segregar todos os nossos processos de MRP, nós temos um processo muito mais fluido dentro de uma operação e principalmente tirando toda a margem de erro que nós temos ali em controle de planilhas ou em processos paralelos. Bem pessoal, esse foi mais um Inside Business Way especialmente para você. Se você curtiu, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, do mesmo modo que pode atender uma necessidade sua, pode atender também no próximo. Lembrando que a G2 tem canais aqui diversos aqui durante a nossa programação, temos conteúdos semanais, começando pelo G2 Entrevista, que está